E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Moreira, sou piloto, com muito orgulho, sou administrador da Lista Aero 43, um dos integrantes do Listas Brasil, um dos idealizadores desse evento magnífico aí chamado Armagedon, tá? E hoje a gente está aqui no estúdio nosso, aqui em Londrina, da Área 43, que a gente grava os podcasts, os bate-papos com os pilotos, para estar conversando com vocês, né, um formato diferente de vídeo, né, prestar esclarecimentos, como alguns pediram, alguns pilotos, enfim, o público tem pedido, né, porque tem muita gente colocando algumas situações na internet. Então a gente fez questão de vir dessa vez, pôr a cara, né? O Rony tinha comentado no canal oficial da Listas Brasil que seria feito esse esclarecimento, até porque o público estava pedindo, questionando algumas situações, que alguns colocaram de uma forma, digamos assim, meio tendenciosa, mas a gente fez questão de vir aqui diante de vocês, mostrar item a item, né, do que falaram, do que pontuaram, para a gente, claro, colocar a nossa versão sobre o ocorrido, né, como as decisões foram tomadas, e é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Hoje é quinta-feira, né, quinta-feira pós-Armagedon, que a gente está gravando esse vídeo. O pessoal estava cobrando na internet ali uma resposta mais rápida para mim, até no Instagram. E eu expliquei que a gente precisava de um tempo, né, para primeiro se recuperar do evento, que é um evento bem desgastante para todos nós. Depois, para a gente se reunir, né, o Rony até comentou de fazer uma live. Eu pedi para ele não fazer a live, para ele aguardar um pouquinho, para a gente primeiro conversar no grupo, ver tudo o que aconteceu, né, tentar já pensar em soluções para que não venham a acontecer novamente algumas situações que aconteceram e para a gente poder vir diante de vocês ali e esclarecer item por item, né? Não só na opinião do Cadu, mas pelo menos da maioria ali do grupo do Listas Brasil. É importante também destacar que por mais que uma ou outra figura às vezes acabe aparecendo um pouco mais à frente do Listas Brasil, que na realidade o Listas Brasil é uma organização composta por todos os administradores de listas do Brasil. Ou seja, todos têm poder de voto, de veto, participam das discussões, acompanham tudo o que acontece no grupo oficial nosso dos administradores. Todos podem participar da reunião anual, onde são definidas todas as mudanças importantes no evento, definido o local de Armagedon, enfim, tudo que influencia diretamente as listas é decidido nessa reunião. E um ou outro acaba aparecendo mais, às vezes pela sua característica pessoal, ou às vezes por sua disponibilidade de tempo, ou enfim. Mas é importante deixar que todo administrador ele pode opinar, ele pode participar, ele tem o direito de argumentar e de participar de tudo, inclusive dentro dos próprios Armagedon. Onde eu quero chegar, senhores? Que quando o filho é bonito, todo mundo quer assumir, né? Quando o filho é feio, todo mundo foge. O Armagedon ter chegado no patamar que chegou é mérito de todos os administradores, não de A ou B. Mas também, quando algumas situações como as que ocorreram acontecem, é preciso que cada um assuma a sua parcela de culpa, né? Porque não adianta se omitir no antes, se omitir no evento e pós-evento querer emitir opinião ou falar que isso está errado, aquilo está certo. A gente viu muita gente querendo aparecer, querendo destacar pontos, levantar pontos que tentassem denegrir um pouco a imagem do Listas Brasil, das decisões que foram feitas. Erros e acertos, eu acho que todos nós somos humanos, podem acontecer, né? A gente está ali, não é um ou dois que decide, são, como eu falei, todos os 25 administradores, todos opinam, todos apresentam, né, os seus pontos de vista ali das situações e decisões precisam ser tomadas. E a gente não pode, às vezes, ficar vendo 20 vezes, 10 vezes vídeo para tomar uma decisão e o público vaiando, o público esperando. Então, decisões foram tomadas e a gente vai estar apresentando como essas decisões foram tomadas, por que foram tomadas, baseadas no quê. E daí cada um analisa esses dados ali e vê onde errou, o que acertou, se faria igual, se faria diferente, né? Para a gente estar literalmente às claras dessas decisões que foram tomadas e a gente trazendo essa transparência aqui para todos vocês. A vida ela é feita de tomadas de decisões,
né? E essas decisões, elas têm que ser tomadas, claro, baseadas na maior quantidade de informações disponíveis naquele momento sobre determinado assunto, né? Para aumentar os índices de acertos, né? Porque os acertos sejam maiores que os erros. Mas erros, obviamente, podem acontecer. E eu estou aqui para dizer para todo mundo que quem está à frente das decisões, que são todos os administradores e às vezes alguns mais presentes ali na cabeceira, que todos nós sabemos que as nossas decisões, por se tratar hoje do maior evento televisionado não, transmitido na internet, e os vídeos são muito visualizados, então a gente sabe que toda decisão, todas as passadas, os vídeos vão ser vistos e revistos várias vezes por diferentes pessoas e que qualquer erro vão tentar expor. Então ninguém que está à frente quer errar, né, para ser exposto a alguma coisa ou outra, né? Então, assim, tenho a certeza que todo mundo está ali para tentar fazer o melhor frente às informações disponíveis naquele momento, e é o que vem sendo feito. Eu acho que puxadas de orelhas como essa que a gente tomou serve para a gente fazer uma reflexão sincera e ter humildade, às vezes, em reconhecer que às vezes, né, assim como algumas empresas acabam crescendo rápido demais e os profissionais que ali trabalham acabam não acompanhando essa evolução e acabam deixando a desejar nos novos desafios que essa organização vem enfrentar, talvez os nossos eventos ali de lista, de Armagedon, cresceram num ritmo mais rápido do que nós, como gestores, como administradores, conseguimos acompanhar. Então, talvez seja a hora da gente dar uma reconstruir, dar uma organizada em tudo, ver todos os processos, ajeitar tudo, tentar melhorar, né? Olhar o que outros eventos fazem, né? Assim como estão olhando o que a gente faz, estão tentando melhorar, a gente começar a fazer esse brainstorm e ver o que está sendo feito e ver o que dá para a gente melhorar internamente, ver eventos, principalmente lá fora, maiores do que o nosso, o que eles estão fazendo para a gente tentar melhorar, para melhorar para público, para melhorar para piloto, para melhorar para patrocinador. Então, eu acho importante, e essa conversa já existe dentro do Listas Brasil, uma profissionalização, às vezes não se restringir apenas a administradores, e sim trazer profissionais do meio que possam estar agregando e fazendo que cada administrador venha evoluindo gradativamente no seu trabalho e como consultores ali, talvez nos auxiliando nos pontos que a gente está deixando a desejar. E antes da gente entrar em cada caso, eu queria salientar o quê? Quais são as grandes dificuldades do Armagedon? O Armagedon hoje ele é um maior evento, né? Acredito, e é um evento, o grande problema dele é ser itinerante. O que é ser itinerante? Cada edição a gente tentar realizar numa praça diferente. Isso daí não nos permite a excelência, digamos assim. É diferente de um velopark, de uma speed, que consegue formar a sua mão de obra, a sua equipe, e consegue lapidar cada prova, que consegue ter fornecedores fixos, que consegue se programar com antecedência. O Armagedon hoje, ele tem uma dificuldade por ser itinerante, que em cada local a gente tem que formar uma nova equipe, tem que ir atrás de novos fornecedores. E quando pega uma situação igual Campo Grande, ainda é mais fácil, porque já existem rodadas de lista lá. Mas quando pega, por exemplo, como foi São Paulo, que tudo teve que ir atrás, todos os fornecedores, todo o pessoal que trabalhou, isso daí permite uma margem de erro muito grande. E que às vezes a gente vai descobrir só na hora aquele erro, né? Então isso tem sido um problema para nós. Já pensamos até em fixar o Armagedon em uma ou duas praças, né, para todo mundo até se programando, ao invés de ser itinerante, né, e cada vez estar num lugar. Inclusive, gostaria até da opinião de vocês que estão assistindo, se é viável, né, às vezes selecionar duas grandes praças com grande infraestrutura, porque assim, São Paulo foi um show, claro que foi um show, mas assim, faltou infraestrutura, faltou banheiro para todo mundo, algumas coisas que a gente identificou, mas era o que dava para fazer. A gente fez o melhor possível com o que a gente tinha em mãos, com a capacidade que a gente podia pôr de pessoas, assim como foi feito em Campo Grande,
né? Campo Grande a gente teve um público obviamente menor, o pessoal às vezes fica com preguiça ou não quer ir, se deslocar até Campo Grande. A gente já sabia disso. Tentamos algumas atrações extras para levar o pessoal, o próprio Daddy Dave, as motos que o pessoal bateu bastante, a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito das motos, né? Ou as caminhonetes que acho que entraram um pouco ali, até para tentar trazer um público um pouco maior, dar uma animada no pessoal. Tivemos um público esperado lá no Armagedon, né? E assim, uma infraestrutura como sempre, Campo Grande ali, aqueles telões que o Rony, o próprio Newton Júnior que estavam à frente ali, conseguem grandes parcerias e conseguem trazer para nós esses parceiros ali que fazem um show nessa questão dos telão de LED ali que a gente não consegue em nenhuma outra pista por conta do custo, né? Os valores ali para colocar aquele telão em qualquer outra Armagedon, assim, excede muito a nossa capacidade, mas é isso, senhores, vamos às situações, né? Quando a gente fala em problemas que a gente teve, o pessoal bateu muito na live, eu estava acompanhando de perto, falando sobre a transmissão ao vivo ali. Muita gente questionando, pô, vocês têm que contratar gente melhor para tomar conta disso. Eu não sei se todos vocês sabem, mas quem faz a transmissão do Armagedon hoje é o Hot Campinas, o Enorme e toda a sua equipe, que hoje são disparados a melhor equipe do Brasil nesse tipo de transmissão. Né? Não sei se vocês sabem, pô, vocês têm que gastar mais em internet. Não sei se vocês sabem também, para Campo Grande, em Campo Grande, a gente teve alguns problemas em São Paulo, então para esse Armagedon a gente se precaveu, né? Foi contratado internet no local, pago, a empresa não entregou. Tinham 4 Starlinks no evento compradas, a internet não estava funcionando a contento. A gente contratou uma terceira internet que deu uma estabilizada, mas a coisa não ficou como a gente gostaria ainda, não é o ideal para transmissão, mas conseguimos estabilizar. Então, todas aquelas quedas que... mas por que vocês não viram isso antes? Cara, foi feito o teste, o Enorme chegou na segunda-feira em Campo Grande, fez teste, identificou alguns problemas, foi corrida atrás. No sábado tivemos problema também de energia, que a hora que ligou os telão, tinha algum curto ali nos telões e desligava a live, reiniciava a live, né, desligava os roteadores. Então foram problemas que a gente teve que ir corrigindo ao longo do dia. A gente via as bordoadas na internet, o pessoal reclamando, enfim. E a gente tentando corrigir. É claro que para o próximo a gente vai tentar se precaver ainda mais, mas como eu falei, são estruturas montadas só para aquele evento. É diferente de uma transmissão em tal lugar que acontece a transmissão 10 vezes no ano, 20 vezes no ano, que você já consegue deixar o cabeamento tudo pronto, feito, testado, aprovado, testado antes. Mas são coisas que a gente está levando tudo em consideração na hora de escolher o próximo sede. A gente já teve uma reunião com o Enorme, né, com a equipe dele, que vai continuar sendo a equipe da transmissão, para a gente estar melhorando isso daí, ver o que ele precisa de infraestrutura, né, o que dá para a gente melhorar, por mais que seja algo que às vezes a gente até desanima, o pessoal bate tanto que dá vontade de nem ter, mas a gente sabe que é importante para o evento, que é importante para os patrocinadores, né, o pessoal não tem, já comentou de a gente fazer uma live paga, mas eu sou contra. Eu acho que a gente precisa levar o nosso esporte para mais gente, para mais pessoas, né? E correr atrás de patrocínio para tentar pagar esse custo, que é o que a gente vem tentando fazer, ao invés de querer cobrar, enfim, de colocar esse custo na mão das pessoas ali que acompanham e se apaixonam pelo nosso esporte. Em relação à cronometragem, pessoal, eu ouvi bastante coisa sendo dita, né, algumas injustas, com certeza, outras justas, mas assim, eu faço questão de deixar claro aqui algumas questões que andaram abordando, né? Os caras pararam de usar Produpark e começaram a usar Cronos por causa de valor. Isso daí é uma falácia, tá? Hoje a gente tem 2 grandes empresas no Brasil que fazem cronometragem, que é a Cronos e a Produpark, e elas basicamente tem o mesmo preço, né? Eu vou falar, a Cronos, ela é até um pouco mais cara, se for ver, né? Mas são 2 empresas extremamente idôneas, né? Aqui na área 43, quem faz é o Agno com a Produpark,
faz um trabalho de muitos anos aqui, já atendeu a gente em vários Armagedons. Ah, então por que mudou para Campo Grande? Na verdade, não foi alterado para Campo Grande. Em São Paulo já foi a Cronos. A Cronos já fez todos os Armagedons que foi em Campo Grande, foi a Cronos que fez, porque a Cronos faz em Campo Grande a lista 67. Então foi ela que fez. Quando foi em São Paulo, foi ela que fez. Agora, quando voltou para Campo Grande, também foi a Cronos que fez. Nós nunca tínhamos tido nenhum tipo de problema, né? Então, assim, primeiro, a Cronos foi definida para esse Armagedon de Campo Grande pelo primeiro motivo, por ser a cronometragem oficial da lista 67, e o segundo motivo, né, e que não foi preço, foi pelo fato que a Produpark ainda não conseguiu integrar, né, sabe aqueles nomes que aparecem na live? Quando, sei lá, entra 2 pilotos alinhados, aparece quem são os pilotos. A gente não conseguiu ainda sincronizar a live, né, com aparecer os pilotos ali. Então é uma coisa que o pessoal sempre nos cobrou nas lives para a gente estar informando, assim como tinha feito naquela primeira live em Campo Grande. Conversamos com o Agno, tentamos resolver isso, não deu muito certo. Então, para São Paulo, que é a Cronos lá que faz também, a gente usou o sistema da Cronos e de cara já deu tudo certo, já integrou ali as figurinhas dos pilotos dentro da live, e por esse motivo foi utilizado a Cronos em Campo Grande também. Sobre as intercorrências que aconteceram com a cronometragem, o Rafa da Cronos hoje ele nos enviou uma nota oficial. Eu não sei se já está nas redes sociais deles, vou até dar uma olhada daqui a pouco, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui para vocês, onde ele relata, ele descreve tudo o que aconteceu, né? Foram 2 momentos que ele acabou tendo algum tipo de problema, que interferiu ali na cronometragem. O primeiro deles foi um dos sensores que acabou superaquecendo, né, em virtude da temperatura que estava local, e apresentou problemas ali, queimando 2 ou 3 pilotos na sequência. Um caso deles foi o do Bettini com o Jacó, e que foi verificado, o Bettini acabou queimando, parado, foi visto o vídeo, o carro dele realmente não mexe. Foi olhado, foi feita a vistoria no carro dele, o carro dele não apresentava nenhuma irregularidade. Daí teve o carro da Glauce com, acho que se eu não me engano, com bala de prata, que a Glauce acabou queimando parada do mesmo lado na sequência, mesma situação, mas foi feita a vistoria ali na hora do carro dela, e o carro dela não passava na altura. E teve, eu acho que outros 2 casos que também deu problema, mas o carro acabou não passando na vistoria por conta que o wastegate era para baixo. E tem regulamento, quando você tem o wastegate para baixo, se vir a dar qualquer tipo de problema no alinhamento, não tem o que discutir. Então, por isso que esses demais acabaram não voltando, só a passada do Bettini e do Jacó. O representante aí da listada 048, preparado aí pela Jacó Performance. Muito bem, então, Reginho, dado a chamada para a chave 2. Aqui na pista, nossa 4x4 vez tração traseira. Representante da listada 48 na faixa da esquerda com seu Chevette. Na direita, Alexandre Bettini. Vem com seu Subaru 4x4. Ele que foi o quarto problema que o Jacopé foi solicitado 3 minutos ali no cronômetro. 3 minutos. E aí já vamos dar início na chave 2 e mais uma vez a gente pede a gentileza das equipes dos pilotos que não forem vir, que já são WL, que estão quebrados aí, já comunica a gente aqui, a direção de prova, até mesmo nós locutores, que já adiantamos aí o processo para a próxima dupla, fechou? É isso aí, informação também da direção de prova, Reginho. Pessoal, é extremamente proibido entrar na cabeceira de pista de chinelo. Vai ser barrado, não pode entrar na cabeceira de pista de chinelo por conta de segurança. Lembrando que estamos numa corrida e não na praia. Nossa. Muito bem, atualizando o tempo, 1 minuto e 55. Representante da área 48, aí na faixa da esquerda é o Germílio, é o Chevette de Jacopé, na direita Alexandre Bettini, ele que foi o quarto.
acontece? Está no regulamento, então a direção de prova passa essa informação para a gente. Por gentileza aqui, Rafa, explica para a galera aqui, principalmente para as equipes e para os pilotos, o que aconteceu e o que tem que ser feito como de praxe, né? Não só em Armagedon, mas também em qualquer outro tipo de área, de arrancada em si. Nós da Cronos Brasil sempre prezamos por um serviço de excelência e infelizmente nós tivemos um problema técnico com o nosso equipamento. Nós lesamos 2 pilotos, pedimos desculpa aos pilotos e suas equipes. Nós substituímos o equipamento. Nesse momento eu não sei relatar o que aconteceu com o equipamento, mas ele foi substituído. Em laboratório nós vamos testar e dar um feedback nas nossas redes para os pilotos. Nós sempre mantemos respeito aos pilotos e às equipes. A Cronos Brasil preza essencialmente por isso. E nós vamos testar em laboratório esse equipamento e dar um feedback. Por enquanto nós substituímos o equipamento. Infelizmente nós vamos ter que refazer a largada desses 2 pilotos. Pedimos desculpa e segue o baile. Muito bem, então tá aí o recado do Rafa, o responsável pela cronometragem da Cronos Brasil. Vai ter que ser refeita então a largada entre Alexandre Bettini, da área 45, e o Jaco Pai, da lista área 48. Já coloquinho. Papai, tá pronto? Não, infelizmente a gente não concorda com a decisão da organização. Você não tem direito de tirar o microfone da minha mão. E calma aí. E a gente vai dar essa puxada de presente para ele. O Listas Brasil, gente, quando o piloto se inscreve, ele assina a ficha de inscrição, que ele tomou conhecimento do regulamento. No regulamento está escrito que quando apresenta defeito equipamento de fotocélula, tem que refazer a puxada. Vai ser refeito, ele não quer apresentar o carro, é WO, ponto. Cumpre-se o regulamento. Regulamento é regulamento, então tem que ser na regra. Então tá ali agora apresentando o carro. Juliano Júlio, tá liberado Alexandre Bettini, área 45, então avançando por WO. Tá na próxima fase, Alexandre Bettini! Nessa passada, ambos os pilotos fazem o procedimento correto de burnout. Na hora de voltar para o alinhamento, a equipe do Jacó pediu os 3 minutos, alegando algum tipo de pane ou até mesmo alguma estratégia para esfriar o adversário, que é perfeitamente dentro das regras. Aguardou os 3 minutos, fez o alinhamento, ambos entraram no alinhamento, né, corretamente. Um entrou no pré, aguardou o adversário entrar no pré, entrou no stage ambos e sem motivo acaba descendo a queima, acaba apresentando a queima para o Bettini, né? O Bettini larga bem atrás porque não entendeu muito o que estava acontecendo. Mesmo assim ele passa antes dos 201 metros o adversário e o Juliano Júlio estava ali como diretor de prova, é o administrador do piloto da 45, percebeu algum tipo de problema, pediu a revisão da passada, fomos olhar as imagens e realmente as imagens apresentavam que o piloto, o Bettini, ele entra no pré, entra no stage corretamente, o carro não mexe em momento algum, a roda não vai para frente, não vai para trás, e foi solicitado daí uma reanálise da parte de vistoria do carro, ver se não tinha bandejão em altura errada, ver se a altura do carro não estava incorreta, se não tinha o wastegate para baixo, e o carro passou em todos os quesitos. E então foi aí que o pessoal da cronometragem, o Rafa e a equipe da Cronos, identificou um superaquecimento dos sensores que estavam naquele momento, fez a substituição dos sensores e, de acordo com como está no regulamento, quando a cronometragem apresenta qualquer tipo de problema, deve ser feita a passada novamente, deve ser repetida a passada entre os 2 pilotos. Foi comunicada essa decisão, a equipe do Jacó não quis apresentar o carro e acabou perdendo por WO e o Alexandre Bettini passou para a próxima fase. Assim que o Bettini conclui essa passada, que ele vence por WO, na hora dele retornar pelos boxes, ele e a equipe dele acabaram sendo surpreendidos por algumas pessoas que os agrediram, né? Agrediram o filho do Bettini com um soco no rosto. Uma das portas acabaram sendo danificadas do carro também. Foi a primeira vez que uma agressão real aconteceu dentro do evento Armagedon. Já havia acontecido alguns empurra-empurra, xingamento, copo de cerveja em carro, batida da mão em carro, mas nunca uma agressão. Nós, como organização, ficamos muito tristes e chateados com essa situação e vamos fazer tudo que for possível para que nunca mais se repita.
Essas pessoas, os envolvidos ali, os agredidos, já procuraram, né, foram até a polícia, fizeram BO, né, para acionarem, né, tudo judicialmente quem os agrediu. E nós, como organização, né, já basicamente identificamos aqueles que estavam envolvidos, já identificamos as áreas, os administradores, já comunicamos os seus administradores, exigindo que as medidas cabíveis sendo tomadas dentro da lista, porque as medidas dentro do Armagedon vão ser tomadas também, né, medidas que podem expulsão, enfim, bastante coisa que está prevista em regulamento. Então, na reunião de janeiro, tudo isso vai ser conversado. A gente lamenta muito o ocorrido, agradece a equipe do Bettini e também a Área 45, que não quis resolver na hora, ali dando o mesmo troco. Foram procurar a organização. E é muito triste que isso tenha acontecido, e tudo que a gente puder fazer para servir de exemplo, para que não se repita, vai ser feito. Outra passada que o Rafa menciona no comunicado oficial que teve problema na cronometragem aconteceu na final, durante a passada entre Josimar Udema e o Gustavo Bala de Prata, na final, na grande final, onde Josimar Udema ele ganha no sorteio e ele escolhe a pista da direita, que é a pista que ele enxerga o Pinheirinho. Cara para o Dema, coroa para o Bala de Prata. Jogo a moeda. Pode vir. Vamos mostrar ali. Cara, Josimar Udema escolhe o lado da pista. Pessoal, para quem está em casa assistindo, quem está aqui, que lado da pista tu escolheu, Dema? Eu escolhi onde eu consigo enxergar o Pinheirinho, né? Escolhi o lado direito. Lado direito. Mas naquela pista do lado direito do Pinheirinho, né, existem as lâmpadas do pré-stage, lâmpada do stage, e logo na sequência existe uma sequência de 3 lâmpadas que é onde desce para chegar no verde, né, no modo tradicional que a gente adota no Armagedon. E no caso da pista do Dema, a primeira lâmpada não funcionou porque ela estava queimada. Queimada não, ela estava com filamento rompido, né? Segundo a Cronos, provavelmente em virtude da grande vibração de alguns carros que estavam passando. Segundo ele, não foi a primeira vez que aconteceu no dia isso daí, que ele já tinha trocado 1 ou 2 lâmpadas anteriormente, que ele tinha percebido. Mas naquela ocasião, na final, né, aconteceu a passada normalmente. O pessoal até fala que o lado do Bala acende primeiro. Não é que acende primeiro, é que acende a terceira e a do Dema está queimada. Por isso que não aparece na filmagem. Mas ninguém percebeu isso na hora. Nem cronometragem, nem organização, nem os próprios pilotos, nem as equipes que estavam logo atrás presenciando tudo. Ninguém percebeu nada. O pessoal só foi observar isso olhando depois de slow motion, os vídeos, né, no detalhe, que aquela lâmpada não tinha acendido, né, não tinha sido acesa, e foram atrás de descobrir o porquê e verificou-se que a lâmpada estava queimada, né? E olhando em detalhes depois, a gente também percebeu que não foi só na final, que na disputa de terceiro e quarto entre Jader e o Fábio Froza, a lâmpada, aquela mesma lâmpada já estava queimada e não funcionou. Eu não sei se tivessem visto na hora, se voltaria a passada. Eu, modéstia à parte, eu como administrador do Dema, não seria a favor de voltar, porque naquele caso específico, eu como piloto entendo que, sim, não é o ideal, todas as lâmpadas têm que acender, mas que a lâmpada de reação mesmo é a última, né, a terceira de baixo, não a primeira de cima. A primeira de cima serve de aviso, a segunda de atenção e a terceira, sim, que é para o piloto tirar o dedo do transbake ali, do line lock, enfim. O Dema não reclamou até o momento, né, nem comigo, nem com ninguém. A gente chegou a conversar. Ele mesmo fala que o grande campeão foi o Bala, que tudo, e realmente tudo conspirou, né? Assim como o nosso tetracampeão já teve noites de tudo dar certo para ele. Naquela passada ali, eu acho que Deus pôs a mão e falou, é para ser o Bala, porque tudo deu certo para ele na passada. O Dema, ele vinha constante o evento inteiro. Naquela passada, justamente naquela passada final, o carro acabou dando o pior passe dele de toda a noite. Ele virou 1,5 décimo a mais e acabou fazendo uma reação mais alta que o normal dele. E
que tem uma média ali entre 250 e 300, estava fazendo. Acho que a melhor reação dele foi contra o Jader Crono, foi 200 e alguma coisa. Mas o Dema mesmo reconheceu a vitória do Bala e todos os parabéns ali pro Bala de Prata, que ninguém pode tirar o mérito dele, que foi o grande campeão do evento. Deu tudo certo, fez uma reação muito baixa na final, com o melhor tempo dele até então no evento. E hoje é o grande campeão nosso. Eu vi bastante coisa falando também sobre a Centerline de Campo Grande, né? Assim, muitos criticando a regra, né? Como se fosse algo que nós tivéssemos inventado nas listas, que inclusive deu certo durante todas as outras edições, que dá certo em todas as outras listas, nunca tem problema. Claro que existem alguns casos que aconteceu, mas que ninguém nunca reclamou, ninguém nunca apontou o dedo. E nessa, porque ficou na dúvida e causou um certo desconforto com alguns pilotos. Alguns, obviamente, aproveitaram para tentar cutucar um pouco ali, descredibilizar o evento. Mas assim, tem algumas coisas que eu preciso dizer. Galera, a regra do Centerline não é algo que nós inventamos. Essa regra existe na arrancada. Essa regra existe nos Estados Unidos. Né? Então, assim, ultrapassar a Centerline do evento é algo que protege os pilotos, então precisa existir, até para... Porque senão os pilotos iam ficar sem medo de atravessar e às vezes pegar no adversário. Então a regra do Centerline, ela serve por segurança, tá bom? O caso ali, alguns comentários sobre a Centerline de Campo Grande ser dupla, né? Até alguns ironizam falando que parecia uma ciclovia, mas o pessoal esquece que a Centerline de Campo Grande sempre foi daquele jeito. O pessoal esquece que quando eu fui campeão do Armagedon em 2020, a Centerline já era daquele jeito. A Centerline de Campo Grande, em todas as edições da Área 67, sempre foi daquele jeito. E o pessoal que gosta de comparar aí, né, falando que se fosse uma Centerline única estava resolvido, o pessoal esquece que, assim, hoje as principais pistas da atualidade, Velopark, Speed, são Centerlines dupla. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Então, assim, foi um erro da organização ter colocado a Centerline dupla? Talvez não, né? Acredito que não, com certeza não. Realmente, os casos foram casos difíceis de se definir e que demandou muita atenção, muita revisão e ficou-se na dúvida. Por isso, voltou-se às passadas. Mas eu só estou rebatendo algumas colocações que alguns fazem, às vezes, na internet, nas redes sociais, como se fosse muito simples de resolver, como se a organização estivesse totalmente errada, que foi um absurdo ter feito aquilo. E eu estou trazendo dados aqui que é assim que sempre foi feito, que é assim que as principais pistas sempre fazem e que a gente nunca tinha tido problema. Talvez valha-se a pena pensar vale a pena mudar, né? Assim, ao invés de fazer como todo mundo está sendo feito, será que vale a pena adotar uma Centerline única? Pode ser. Né? Ouvi também alguns falarem, é tão simples de resolver, é só pôr sensor, é só pôr um laser, é só pôr fotocélulas ali, vendo se o cara atravessar já dá queima instantaneamente. Será que é tão simples assim? Quem tem um laser aí que funciona perfeitamente na distância de 201 metros, quem tem um laser aí que não tem nenhum tipo de influência com os gases dos carros que vão passar do lado, quem tem algum laser aí que pode nos oferecer, que garante que não vai passar nenhuma sacola, nenhuma bituca de cigarro, nenhuma pedra lançada pelos carros e vai penalizar injustamente um piloto do lado A ou do lado B, né? Vamos pôr uns sensores ali. Pessoal, os sensores na pista, eles funcionam num raio ali, numa distância de 6 a 7 metros. E assim a gente teve problema com esses sensores funcionando de 6 a 7 metros. Imagina a gente colocando sensores do começo ao fim, qual que é a probabilidade da gente ter mais problemas? Então, sim, por que os Estados Unidos não colocam sensores? Porque eles também sabem, ou não sei se algum dia testaram, ou pelo menos imaginam, que colocar sensores para ver isso vai dar mais dor de cabeça do que tentar usar as filmagens, como é o que a gente vem fazendo aí durante toda a história das listas. Imagina que em Londrina a gente tem uma pista curva, então definir o Centerline ainda é mais difícil que numa reta, né? Então vocês veem aí como não é simples em Londrina a gente definir a atravessada de um Centerline ou não. É por isso que a gente deixa muito claro a questão da regra,
né, que na dúvida, né, se não existir provas concretas para que você elimine um adversário que ultrapassou primeiro a centerline, é obrigatório uma nova passada. Eu ouvi alguns comentários do tipo assim, como que um evento dessa magnitude não tem várias câmeras ali para ver de todos os ângulos? Pessoal, a gente tinha câmeras, né, que até então nos tinham sido suficientes em eventos anteriores. É que às vezes acontecem situações nunca antes pensadas, né? Mas assim, o evento tem várias câmeras, fora as câmeras que o Hot Campinas tem, que se eu não me engano são umas 4 ou 5 câmeras na pista. Tem câmera no final da reta, tem câmera, uma câmera de cada lado na largada, tem uma câmera por cima, agora tem uma câmera que estava só para centerline, tem câmera no meio. Fora isso, tem as câmeras dos parceiros que estão ali fazendo a cobertura do evento. Então, a gente tinha vários ângulos. O problema é que não tinha ângulos decisivos. Por quê? Filmagem à noite, perda de qualidade, borra, distância da onde está filmando, sombra, ondulação na pista. Então, tudo isso dificultou um pouco verificar-se, né, se tinha ou não atravessado. Ter uma certeza do que... Porque uma coisa é você eliminar, é você achar. Outra coisa é você ter certeza para eliminar. Então, de tudo que a gente conversou até então, inclusive no grupo, a melhor alternativa até então que a gente definiu, que vai ser ainda conversada na reunião, mas serve às vezes de retorno para todo mundo, é a existência de uma tinta usada no drift, uma tinta que ela pode secar, que mesmo assim quando o carro passa, ela vai manchar na hora e vai sair no pneu e vai manchar até o restante da pista na sequência. É uma coisa que a gente está indo atrás para testar, né? Porque é o único jeito da gente ter certeza é a cada passada que ficou na dúvida ir lá um comissário conferir, né, se existe marca de pneus sobre a faixa, e se houver a gente já tem a resposta, e com isso, e ainda assim somar-se isso às câmeras do evento, talvez numa posição diferente. Ah, mas por que não põe uma câmera na frente do negócio ali? Você imagina um carro a 250 por hora, batendo numa câmera posicionada lá na frente, o estrago que não faria no carro, então não dá para ser... coloca uma câmera em cima. Então, assim, são várias sugestões que a gente tem. Até então não tinha tido qualquer tipo de dúvida, mas estamos estudando para melhor posicionar as câmeras, para ter os melhores ângulos, para que esse tipo de dúvida não aconteça novamente. Salve-se quem puder, pista liberada para o Pontiac de Jacó Louquinho e o Chevy Nova V8 Blower 4x4 de campeão de Armagedon do patrão Jader Kroloff. É o terrorismo psicológico antes da largada, é agora. Olha, o Jacó saiu na frente, vem o Jader, cruza a centerline, o Jader! É o terrorismo psicológico antes da largada, é agora. Olha, o Jacó saiu na frente, vem o Jader, cruza a centerline, o Jader! Uma passada de 2 carros muito bacanas que fizeram bonito no Armagedon. E na primeira disputa entre eles, ficou-se na dúvida, né, de quem tinha atravessado primeiro a centerline. Nitidamente, né, visualmente, o Jader, ele sim ultrapassa a centerline no final da pista, e na sequência o Jacó ultrapassa também com as rodas dianteiras, possivelmente ali a centerline,
mas como está escrito na regra, quem primeiro atravessa, né, no caso de fosse considerar somente no final da reta, quem estaria eliminado era o Jader. Porém, ali próximo dos 60 pés, logo na largada, o carro do Jacó acaba beliscando, né? A gente não, mesmo olhando todas as imagens, não consegue dizer com certeza se ele ultrapassa, se ele só passa por cima, né? A gente não teve meios para, e foi até eu estava envolvido nessa decisão. Eu participei ativamente, vi todas as imagens, vi todos os ângulos e falei com os pilotos que eu não tinha condição de eliminar o Jader olhando as imagens, porque existia a possibilidade do Jacó ter atravessado ali já no começo, e ele deveria ser eliminado daí no caso se ele tivesse atravessado. Veio um monte de imagem com marca de pneu quase passando por cima da linha e não ultrapassando, mas a gente não tinha como ter a certeza que aquelas marcas eram daquela passada. Inclusive, é por isso que a gente está com a ideia de toda passada que ficar na dúvida e que tiver a possibilidade de um atravessamento, uma equipe ir lá e repintar a faixa para que sempre fique em virgem. Ou seja, sempre que houver alguém pisar na faixa, vai ficar marcado e aquela marca vai ser da última passe. Então, a gente não teve como verificar isso e, usando mais ou menos o regulamento, a gente novamente pediu, né, que fosse feita uma nova passada. Ambos os pilotos, né, aceitaram. A equipe do Jacó Louquinho, inclusive, pediu um tempo extra, né, para ele resfriar o carro, que foi dado esse tempo extra, a mais do que deveria ser, né, do que é por regulamento 20 minutos. Então ele nos pediu 30 minutos a mais do que os 20. A gente foi dado para eles esses 20 minutos, esses 30 minutos a mais, que é onde a gente, inclusive, começou a inserir as motos, né, que o pessoal tanto criticou. Então, assim, galera, aproveitando para falar das motos, as motos ali, os caminhões, as caminhonetes, tem momentos que, ao invés da pista ficar parada, a gente fez o convite para o pessoal da moto ir para o evento, né? A ideia não é eles andarem todos os Armagedons junto com os carros, pelo contrário, a ideia é ter um Armagedon específico para as motos, que em breve vai acontecer, né? A gente está fazendo esse ensaio, já mediu ali para ver como que era a febre, mas a ideia era justamente isso. Em momentos que a pista ficaria parada, né, a gente inseriu o pessoal das motos e dos caminhonetes para eles, enquanto estava sendo decidido, estava, no caso, esfriando o carro dos competidores ali, as motos estavam na pista e o público ficava acompanhando uma outra disputa. Então essa foi a ideia, tá? A ideia não é as motos continuarem junto com os carros, não. Vai ter um evento só para as motos e vai ter um evento só para os carros. Eles estavam ali no evento para uma primeira experiência e para, nesses momentos de break, a pista não ficar vazia, tá? Então, voltando ali ao caso do Jacó, né, a gente viu vários ângulos, né? Ali no final de reta fica claro que o Jader ultrapassa primeiro, depois o Jacó ultrapassa, mas ali no começo a gente não conseguiu identificar. E eu praticamente fiquei na dúvida junto com vários outros administradores, e a gente fez essa sugestão, comuniquei aos pilotos, falei, olha, de duas umas, ou a gente dá mais uma passada, faz a nova passada, ou a gente chama todos os administradores e faz a votação, né, e daí a vitória vai ser dada de forma por votação, né? Eu acho que assim, o cerne do Armagedon é vencer na pista. Bora todo mundo pôr os carros, 2 carros rápidos. E novamente os pilotos toparam, foram para a pista e deram mais um show, né? No caso, o Jader acabou vencendo as duas, né? Mas por muito pouco. Ele venceu na primeira rodada e venceu na segunda rodada. Venceu 2 vezes e acabou avançando para a próxima rodada. Entra no alinhamento o Jader, Jacó também. Vem o Jader, vem o Jacó, Jacó vai lá fora, vem de lado, passa Jader Crollo! No repeteco, no tira-teima, Jacó Louquinho joga duro, mas Jader Crollo vem quem arranca em busca do bicampeonato do Armagedon! Outra passada que gerou bastante dúvida, né, e foi solicitado a relargada, foi a passada entre o Gustavo Bala de Prata e o Daniel, piloto
piloto preparador ali da Pro Alto, né, com o seu Chevette. Na passada, o Bala na direita, o Daniel na esquerda. O Bala larga já na frente, né, mantém certa distância. E no final, acaba indo em direção à centerline e ficou-se na dúvida se havia cruzado ou não, ultrapassado ou não a centerline. Não dá pra ver no visual, vai ficar pro final, vai ficar pro final. O oponente, né, que também acabou saindo para o lado de fora da pista, né, que não tem qualquer impedimento disso, a regra é simplesmente no meio, e o Bala passa na frente, né, mas como se ficou na dúvida se havia atravessado ou não, foi reanalisado as imagens, né, os responsáveis, lá eram 3 administradores, mais os respectivos administradores e os pilotos. Eles, analisando as imagens, chegaram à conclusão que aquelas imagens não eram suficientes para eliminar o ganhador, né? E foi sugerido, assim como aconteceu na passada do Jader com o Jacó Louquinho, que uma nova largada acontecesse. E assim, então, foi aceito pelos pilotos, que alinharam, e mais uma vez o Bala de Prata acabou vencendo a disputa e passando para a próxima rodada. Olha só o que acontece, leva melhor o Bala de Prata. Então tá aí, galera, vamos repetir aí a puxada então entre o Dani da Pros e o Bala de Prata após uma provável invasão de centerline ali do piloto da área 19 e um resultado inconclusivo foi solicitado então pela direção de prova que eles repetissem a puxada. Vamos para o tira-tema então para saber quem de fato agora vai aí para as quartas de final. Gustavo Mundinucci da área 19. Larga muito bem os dois. Vem pau a pau. Ela da ladeira 19, era 49 no final. Gustavo Mundinucci, o Bala de Prata vai para a semifinal. Outro assunto bastante comentado e cobrado dessa última edição do Armagedon foi o fato de nós não termos realizado o exame do bafômetro nos pilotos participantes. Acontece que em São Paulo a gente também não fez. Na realidade, se pegar as 12 edições realizadas, se teve uma, é muito, ou 2 tentativas de fazer o bafômetro, né? E por que não deu certo? E por que não é realizado, sendo que está em regulamento? Sim, está em regulamento. Página 3, item 10. Os pilotos poderão ser convocados a qualquer momento para fazer o exame com o aparelho do bafômetro. Poderão, não quer dizer que será feito. Ou seja, isso daí está no regulamento como uma forma de documentar e avisar os pilotos que, caso for diagnosticado, for percebido, for visto consumo de bebida, eles podem ir provado, eles poderão ser eliminados do evento. Isso daí é uma forma de documentar as punições, né? Não quer dizer que será feito, não quer dizer que nós vamos fazer. E eu estranho alguns cobrarem tão ativamente que seja feito o bafômetro. Será que eles realmente estão preocupados com o evento? Ou eles estão tentando desclassificar um piloto ou outro que é mais rápido que ele ou que não? Mas enfim, isso daí seria um outro assunto. Mas por que a gente não tem feito o bafômetro? Porque a gente não tem encontrado profissionais, empresas, né, que certifiquem, que nos garantem a veracidade das informações. No Armagedon do Velopark, nós contratamos uma empresa do Rio Grande do Sul, que se dizia especialista nesse tipo de teste,
né? Foi avisado que eram 128 pilotos, que eles precisariam fazer pelo menos da metade, né? Através de sorteio ia ser feito da metade. Foi contratada a empresa e no dia eles chegaram lá com alguns equipamentos totalmente defasados, equipe despreparada, onde criança foi registrada ali com um índice de alcoolismo, e onde nós tivemos que até cancelar, né, voltar atrás das decisões, voltar atrás das desclassificações, que pilotos, né, que nitidamente não beberam, que não bebem, acabaram sendo pegos. Enfim, foi um fiasco, né, essa parte. E a gente, a partir dali, definiu que nós vamos fazer o exame do bafômetro quando nós conseguirmos parcerias com órgãos públicos, órgãos oficiais, né, como Detran, Polícia Militar, Polícia Federal, e essas entidades estiverem no evento, eles executando os testes, para que não haja nenhum tipo de contestação dos resultados. Por quê? Você ir ali no mercadinho da esquina e comprar um bafômetro, você tem que ter as certificações, você tem que ter aferições, você tem que ter calibração constante. Então não é você comprar um bafômetro, não, vou comprar 2 bafômetros aqui da melhor marca e vou fazer. Pode ser que dê diferença. E qual que é o risco nosso como evento? O risco como evento é que nós estamos numa competição valendo dinheiro. E você imagina a situação, alguém vai lá, faz o exame do bafômetro, essa pessoa deu que ela consumiu alguma coisa, ela tem a certeza que às vezes que não consumiu, vai numa polícia, faz um corpo de delito, faz o exame e sai um laudo ali deles que aquela pessoa não tinha ingerido nenhum tipo de bebida no dia. O que vai acontecer? Um mega problema para o evento, para responder pós-realização do evento. E o que o evento ganha fazendo? Né? Claro que nós não concordamos, nós não queremos pilotos, né, com sinais, pilotos que usam, né, tipo de bebida, consomem. É óbvio que eu, como organizador, não quero, porque diminui reflexo, põe em risco as pessoas. E os pilotos que ainda fazem essas besteiras, né, têm que ficar muito cientes que, se em algum momento eles tiverem um acidente, precisarem ser atendidos, e a ambulância, os enfermeiros, os médicos identificarem que eles beberam qualquer tipo de bebida alcoólica, eles vão arcar criminalmente com isso. Quem dirá se tiver algum tipo de ferido, né? Então eles têm que entender que existe esse tipo de penalidade e esse risco, né? É óbvio que gostaríamos que ninguém tivesse um índice de profissionalismo muito maior, né, que os pilotos sentissem vergonha, né, da família ver ele consumindo às vezes bebida e participando do evento, que ele tivesse vergonha de um fã vendo ele beber e participar, que ele tivesse vergonha de um patrocinador vendo ele fazer isso, não levar a sério aquele investimento do patrocinador, né? Porque assim, uma coisa que eu pergunto, por que cobram tanto isso do Armagedon? Será que é uma preocupação com o evento ou querendo eliminar um piloto ou outro, né? Nenhum outro prova de arrancada no Brasil inteiro faz exame do bafômetro. Nenhuma prova que eu tenha conhecimento de Stock Car, Fórmula Truck, posso estar errado, até me corrijam aí quem está ouvindo, Porsche Cup, marcas, realizam provas de bafômetro no dia da prova, né? Todo mundo subentende-se que os pilotos têm um nível de profissionalismo alto e esse tipo de coisa não precisa nem ser realizada e colocada a responsabilidade na organização. Né? Subentende-se que todos têm um nível de consciência, né? Mas que infelizmente alguns ainda não têm, e nós esperamos alcançar isso em breve com todos os nossos pilotos. Vira e mexe surgem algumas acusações do tipo passaram o pano em Londrina. E o público geralmente não sabe o que aconteceu, do que esse pessoal está se referindo. Eu acho que é a primeira vez que vai ser falado isso. Mas assim, galera, no Armagedon de Londrina, eu não lembro se foi a 9ª edição, que até o Jader Krolo saiu campeão aqui de Londrina. Ocorreu um caso com o piloto da 43, Josimar Dema, que ele fez os treinos na sexta-feira, teve um problema no câmbio dele, e na hora que eu estava até indo embora, falei, e aí, resolveu? Ele falou, não, daqui a pouco a gente vai ver se resolveu. Eu falei, ok, boa noite, até amanhã. E na madrugada, às 4, 5 horas da manhã, eu tô vendo os stories e vejo ele testando o carro, não na pista, tá?
mas numa área do autódromo, lá embaixo, no oval. Beleza, chegamos no autódromo no sábado, fora todos os problemas que a gente já tinha, vem uma enxurrada de mecânicos, de pilotos e administradores cobrarem que o Dema deveria ser eliminado do Armagedon porque ele estava treinando na pista, sendo que não era na pista. Era numa área totalmente diferente no autódromo, né, com o piso, nada a ver, enfim. Isso daí inflamou, né, por ser dentro de Londrina. Alguns administradores apoiavam, outros não, mas os pilotos queriam a eliminação. Por quê? Porque era um dos sérios candidatos ao título aqui em Londrina. Quando chegou ao meu conhecimento, a gente tinha que fazer a defesa do nosso piloto, a gente fez a defesa do nosso piloto, né, argumentou, né, que assim, dá uma olhada na arquibancada, a gente está dentro de casa, boa parte do público está aqui para ver esse piloto que era o rei da nossa lista, que já era 2 vezes campeão do Armagedon, e que eles queriam eliminar por um item que nem no regulamento estava. Eu falei que isso eu não permitiria, de forma alguma, que esse piloto ele fosse eliminado por algo que não está no regulamento e que não foi treinado na pista. Porque se ele vai para a pista que está acontecendo a prova, eu sou o primeiro a concordar com a eliminação. Por quê? Daí ele está querendo ter vantagens, né? Enfim, resumo, vários administradores entenderam o posicionamento, né, que não era viável eliminar um piloto, ainda mais dentro da sua casa, por um item que não existia no regulamento, né? Ele não andou na pista, ele simplesmente testou um câmbio dele para ver se o câmbio estava funcionando numa área isolada do autódromo, mas por se tratar de um piloto conhecido, campeão de Armagedon, isso daí incomoda muita gente. Então, quando falarem que passaram o pano em Londrina, saibam que é por esse ocorrido, tá? Posteriormente, na reunião de janeiro subsequente desse ano, que foi em novembro, colocou-se no regulamento o seguinte item: no local da prova é proibido qualquer treino ou teste com carro em movimento fora dos horários e local definido pela organização para os treinos livres. Violações dessa regra poderão acarretar a imediata desclassificação dos infratores. Ou seja, agora, qualquer teste que algum piloto fizer dentro do autódromo, fora do local correto, é passível de eliminação. Ponto. Agora está no regulamento, né? Eu concordo com esse item? Não concordo. Por quê? Esse tipo de coisa, ele faz com que, igual aconteceu, se não me engano, no Velopark, né, de pilotos irem para a rodovia testar carro quando precisa. Eu acho, na minha opinião, é melhor a gente ter um espaço controlado dentro do autódromo, longe de onde está acontecendo o evento, para quem precisa realmente fazer um teste, ver se alguma coisa está funcionando, ver se não vai ter nenhum tipo de problema. Esse piloto poder fazer um teste com segurança, com ambulância no local, do que obrigar ele a ir para uma rodovia, a ir para um local não adequado para fazer aquele tipo de teste, como já ocorreu, né? Ou se não atualizar, que ninguém, se for pego algum cara fazendo teste em qualquer lugar aí, e pior, esse piloto que fez esse teste fora, na rodovia, publicou ainda no Instagram dele como se fosse uma medalha. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, o público já fica sabendo, quando falarem de passar o pano em Londrina, refere-se a isso. O que vocês acham? Antes que o pessoal acredite que a gente vai deixar de mencionar, já que a gente está mencionando todos os ocorridos, né, na quarta-feira, tinha sido no grupo briefing dos pilotos, tinha sido pedido pela organização que os pilotos chegassem a partir da quinta-feira, onde toda a infraestrutura já estivesse sido montada, né? Foi pedido isso. No mesmo momento, o Dema me chamou no PV, no celular, falou: Cadu, eu e minha equipe com o ônibus, a gente vai estar chegando na quarta-feira, pede para deixar avisado para a organização, para o pessoal que estiver responsável, que a gente vai chegar na quarta-feira e a gente quer entrar para dormir dentro do autódromo, né? Eu tenho meu ônibus também, da equipe que vai lá montar as lojas, e não teria como a gente chegar na quinta-feira à tarde, senão não dá tempo de montar. Então, minha equipe saiu da quarta-feira à noite aqui também, o ônibus. De imediato avisei o pessoal que estava responsável por estar recebendo os pilotos e os patrocinadores. Já avisei, olha, tanto o ônibus da 43 quanto o ônibus do Dema
provavelmente vão chegar na madrugada da quarta-feira, então é preciso deixar alguém lá. Eu não sei o que aconteceu, acabou ninguém ficando. Na portaria especificamente tinha segurança dentro, mas na portaria acabaram pondo um cadeado. E assim como o Dema chega, né, como a gente já vinha conversado sobre isso, ele acabou forçando o cadeado ali e entrando para dentro. Né, chegou lá dentro, já tinha vários outros motorhome lá, enfim, outros pilotos que já tinham chegado antes. E teve alguns alguns pilotos que não gostaram quando ficaram sabendo. E mais uma vez criaram toda uma polêmica, querendo uma eliminação, querendo uma penalização. E nós da organização resolvemos internamente. O Dema comprou um outro cadeado lá, repôs, né, como ele já tinha me avisado que sou do evento, né, e como a gente tinha avisado o Rony também, o KM, que já estavam lá. Mas de qualquer forma a gente vai ter a reunião de sábado, de janeiro, e nessa reunião mais uma vez a gente vai trazer à tona esse ocorrido, e se for preciso algum tipo de penalização, se for decidido algum tipo de penalização para o piloto ou para a área, a gente está disposto a arcar também e assumir. Então é isso, pessoal. Para encerrar, peço desculpas aí por esse vídeo tão longo, né, mas tinham vários pontos que a gente queria tentar esclarecer para todo mundo. Espero que pelo menos boa parte das dúvidas tenham sido sanadas. Né? Pedimos desculpas a todos os envolvidos que se sentiram de alguma forma prejudicados. Nós, como Lista Brasil, tentamos fazer o nosso melhor diante das informações que nós tínhamos em mãos. Jamais é nosso interesse querer prejudicar alguém. Vamos tentar evoluir, melhorar para os próximos Armagedons, para que essas situações não aconteçam, para que... Eu sou piloto também, eu sei da dificuldade, da luta que é nossa para os carros estarem em condições de fazer esse sonho de ir para um Armagedon e às vezes ter algum tipo de situação que nos impeça de seguir adiante. Então fica aqui meu compromisso, a gente está aperfeiçoando toda a máquina do evento para que nada disso aconteça. Queria também dar os parabéns ao nosso grande campeão, o Bala de Prata da área 19. Bala, eu acompanhei a evolução, quantas vezes você pediu para vir aqui em Londrina treinar junto com a gente, quantidade de vezes que você foi em outras pistas. Então são ações como essa que no final culminam para levar o título para casa. Você venceu grandes pilotos na pista e a final realmente ficou para a história, que você tirou um grande campeão, um monstro, que é o Josimar Dema. Um carro que estava mais rápido que o seu, mas você na tocada acabou fazendo a diferença e fica marcado na história do Armagedon e para sempre. O som e a fúria de Gustavo Mundinucci no Bala de Prata e Josimar Dema. Atenção, é agora, não tem mais volta. Largou melhor o Bala de Prata, o Dema vem ensandecido. Atenção, quem ganha, passa Gustavo Mundinucci. Sensacional, título inédito de Gustavo Mundinucci. Desbanca o multicampeão Josimar Dema, título inédito da área 19, título inédito do estado de São Paulo. Gustavo Mundinucci, o Bala de Prata, dá um disparo letal no coração do Opala de Josimar